Queridos irmãos, é sempre um grande prazer estar aqui nessa igreja para falar com os irmãos e aprender uns dos outros. A propósito, eu quero perguntar, que hora vocês se serviram do desjejum hoje? Mais ou menos umas 8, né? Então vocês podem esperar até 1, 2, não tem problema, né? Tá. Então, irmãos, vamos falar aqui de uma pessoa perfeita. Já ouviram falar de uma pessoa perfeita? Essa pessoa, ele é um Deus perfeito. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Essa pessoa é um homem perfeito. Ele viveu 33 anos nessa terra e desenvolveu um caráter perfeito. Tudo de que você precisa, ele tem. Por exemplo, se você é ignorante, ele tem o quê? Sabedoria. Em 1 Coríntios 1:31 diz que ele é, 1 verso 30, ele é sabedoria, é justiça, é santificação e é redenção. Muita gente que estava doente e gastou fortunas com médico não foi curada. Quando foi a Jesus, foi curado. Então ele é um médico perfeito. Ele é um mestre perfeito. Ele é um salvador completo. No tempo de Jesus, aqui na terra, todo tipo de pessoas carentes encontravam o que precisavam com ele. Foi falado aqui do leproso. A lepra não tinha cura. Jesus curou o leproso. Uma pessoa paralítica não podia ir a Jesus. Jesus a curou. Ela saiu da presença de Jesus perfeita. Podemos dizer que Jesus era psicólogo também? Perfeito. Psicólogo perfeito. Estávamos conversando há pouco, nossos irmãos, que o ser humano é desequilibrado. Você é desequilibrado? É, eu também sou. Como podemos ser equilibrados? Com Jesus. Interessante que Jesus usava a sua psicologia para os mais variados problemas. E ele usava muita psicologia no evangelismo. Quando ele encontrou uma mulher que foi buscar água no poço, de que ele falou para ela? Água. Quando ele encontrou pastores de ovelha, o que ele falou? Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Quando ele encontrou os semeadores, de que ele falou? O semeador saiu a semear. Jesus, irmãos, Jesus é perfeito. Eu não conseguiria falar aqui tudo que ele é. Não conseguiria. E quando ele encontrava pessoas com problemas mentais, ele é psiquiatra também? Perfeito. Então, não importa o tipo de pessoa que você seja, não importa o tipo de desequilíbrio que você tenha, mental, ou moral, ou emocional, Jesus é a solução. Jesus é absolutamente tudo de que necessitamos.
Eu sempre me lembro da minha avó, era uma portuguesa, ela falava assim: meu filho, ande com os bons e serás bons como eles. Ande com os maus e serás pior que eles. Se nós queremos ser bons, com quem devemos andar? Com Jesus. Aí vamos ficar bons. Quando Josué, ele ia comandar o exército para batalhar contra Jericó, apareceu um soldado de quase 2 metros de altura, com a espada na mão. Quem era aquele soldado? Quem era aquele comandante? Jesus. Então Jesus, ele é sábio, ele é justo, ele é perfeito. Quando alguém tinha fome, Jesus lhe dava comida. Quando alguém se sente pecador, Jesus lhe dá salvação. Jesus, se você acha que você é muito injusto, desonesto, vá a Jesus, que Ele te dá justiça. Se você se sente vazio, vá a Jesus, que Ele vai encher o seu coração de felicidade. Então Jesus é tudo. E quando Jesus encontrou pescadores, o que Ele falou com eles? Vinde a mim, eu vou fazer de vocês, pescadores. Ele sabia falar com a pessoa exatamente aquilo de que ela necessitava. Vocês concordam comigo que Jesus é tudo? Tudo. E muito mais. Bem, irmãos, nessa manhã nós vamos falar de alguns pescadores. E esses pescadores não eram pescadores amadores, não. Eles eram profissionais. Há um detalhe importante. Vocês viram alguma vez Jesus chamar alguém preguiçoso para segui-lo? Não. Será que vocês encontraram Jesus chamando alguém que estava à toa na praça? Não. Ele procurava sempre pessoas ocupadas. Se você quer a ajuda de alguém, não procure um ocioso, procure alguém que esteja ocupado. Bem, irmãos, Jesus estava andando pelo mar da Galileia, e ele viu Simão e André, seu irmão. Irmãos, quando Jesus via uma pessoa, ele não via só por fora, não. Ele via por dentro também. Ele via a mente, ele via o coração. Ele lia a mente das pessoas. E eles estavam lançando redes no mar. Eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Bem, irmãos, como eu acabei de falar, Pedro, Tiago, João, aquele pessoal era composto de pescadores profissionais. Não era um quebra-galho, não. Mas Jesus falou com Pedro: olha, vai para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Mas Pedro e os seus companheiros estavam desanimados. Por quê? Como profissionais, eles haviam pescado a noite toda, que era o melhor momento para lançar a rede. E o que conseguiram? Nada. Então, queridos irmãos, o melhor profissional sem Jesus é um fracasso. Bem, Pedro falou assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra. Irmãos, a palavra de Jesus, ela tem poder.
Salmo 33, versos 6 e 9 diz assim: falou e tudo apareceu. Se você está morto no pecado, ele diz assim: vive, pecador. Vive, pecador, eu te dou vida. Se você está frustrado com muita coisa, Jesus lhe dá realização. Bem, Pedro falou assim: olha, trabalhamos a noite toda, foi um fracasso, mas pela tua palavra eu vou jogar a rede. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes. Irmãos, vamos imaginar um pouquinho aqui. O que é que Jesus fez para os peixes chegarem perto do barco? Deu ordem. Jesus é Deus pleno. Ele tem a natureza sob controle. Ele não fez o Pedro e seus companheiros saírem pelo lago procurando peixe. Não, ele trouxe os peixes. Lançaram a rede, qual foi o resultado? Grande quantidade de peixes. Bem, agora, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. O que é que Pedro reconheceu quando ocorreu o milagre? Reconheceu a plena divindade de Cristo. Os irmãos se lembram aquela ocasião quando os cobradores de impostos vieram cobrar imposto de Jesus? Quanto Jesus tinha no bolso? Nada. Será que isso é problema para Jesus? Não. Eu disse: olha, Pedro, faz o seguinte: pega a tua vara, vai ao mar, lança o anzol e você vai pegar um peixe, e dentro do peixe tem uma moeda na boca dele. Pega o peixe, tira a moeda e paga o imposto. Irmãos, já perceberam que não existe problema para Jesus? Por mais problemático que você seja, ele tem solução. Para Jesus não há problema. Pedro tinha trabalhado a noite toda e não havia conseguido nada. A sua própria profissão, que ele dominava, fracassou. E ele estava pensando assim: Jesus me convidou para segui-lo, o que vai acontecer comigo? Irmãos, vamos imaginar que aqui nós tenhamos um programador de computação, alguma coisa, ganhando seus 25 mil reais por mês. E Jesus fala assim: fulano, eu quero que você trabalhe para mim, na minha obra. O que vem na sua cabeça? Quanto eu vou ganhar? Já pensaram nisso? Eu me lembro, irmãos, quando eu fui chamado para a obra, eu trabalhava de professor no Estado. E naquele tempo o Estado pagava bem. E os irmãos falaram assim: irmão Davi, nós queremos que o irmão trabalhe para a obra 100%, exclusivamente. E naquele tempo o salário da obra era bem... Irmãos, eu confesso que eu fiquei angustiado com o convite. Até que uma irmã falou assim: irmão Davi, vem cá, o irmão está preocupado? Estou. Mas o irmão não prega a justificação pela fé? O irmão não tem fé? Tenho. Me aliviei. Aceitei. Eu me lembro que eu fui convidado para visitar a Venezuela há 2 anos atrás. E Venezuela está numa crise. Os irmãos aqui conhecem, né? E vários irmãos falaram assim: irmão Davi, não vá. Venezuela está um perigo. Outros falaram assim: irmão Davi, pode ir tranquilo. E os irmãos da Venezuela começaram a discutir: o irmão Davi vem ou não vem? Vem ou não vem? Eu creio que não, irmão. Creio que ele não virá. E a Venezuela está um caos. Levantou-se uma irmã idosa e falou assim: eu tenho certeza que o irmão Davi virá à Venezuela. Por quê, irmão? Porque ele prega a justificação pela fé. Ele tem fé. E graças a Deus eu fui à Venezuela. E eu vi fé com os irmãos da Venezuela.
Eu me lembro que nós toda noite fazíamos conferência. E sabe o que os irmãos fizeram para encher o auditório de visitantes? Sabe o que fizeram? Vamos dizer às pessoas que aqui tem comida. Quem vier aqui vai comer. Porque as pessoas estavam passando necessidade. Irmãos, o salão encheu. Ouviram a palavra e ganharam a comida. Bem, irmãos, Jesus tem tudo. Bem, mas eu pergunto, para que Jesus fez o milagre da pesca? Para quê? Para tirar a dúvida da cabeça dos pescadores. Vocês podem seguir a Jesus, podem me seguir, que vocês não vão passar fome, não vão passar necessidade, não vai faltar nada. Eu não prometo que vocês vão ficar ricos. Não, não. E Jesus mesmo, nessa terra, diz a palavra de Deus que ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecêssemos. Então Jesus fez aquele milagre para deixar na mente dos discípulos que seguir a Jesus, seguindo a Jesus, você não sente falta de nada. Por quê? Porque Jesus é tudo. Jesus tem tudo. Jesus oferece tudo o que você necessita. Você é fraco? Ele te dá força. Você é limitado? Ele te dá mente ampla. Você é frustrado? Ele vai te dar realização. Bem, irmãos, passaram 3 anos e meio os apóstolos com Cristo. Mas eles tinham um problema sério que custaram vencer. O grande problema é que eles não entendiam o reino de Cristo. Quando Jesus falava de reino, o que eles entendiam? Jesus vai derrotar os romanos, ele vai estabelecer um reino político, nós vamos nos vingar desses pagãos, Jesus vai ser o rei, eu vou ser o ministro da defesa, dizia Pedro. Judas dizia, eu vou ser o ministro da economia, ministro da guerra. E o que aconteceu de fato? Todo aquele sonho. Os irmãos se lembram que na quinta-feira à noite, quando Jesus lavou o pé dos discípulos, qual era a preocupação deles? Quem era o maior? Quem que ia ser o primeiro ministro no reino? Isso foi na quinta. Na sexta, onde viram Jesus? Pregado no Calvário. Na mesma quinta-feira à noite, eles viram Jesus sendo traído, vendido, julgado injustamente, esbofeteado, cuspido. O que passou pela cabeça dos discípulos? Vamos? Nós estamos totalmente frustrados com Jesus. Eles esperavam que Jesus ia fazer um milagre para escapar da perseguição. Jesus não fez. Eles esperavam que Jesus ia manifestar sua glória e derrubar Anás, Caifás, os soldados romanos, tudo. Jesus não. Jesus se entregou. Irmãos, sabem qual foi uma das maiores dores de Jesus naquela noite? O seu discípulo mais corajoso negou a Jesus. Falou que não conhecia Jesus. Será que Jesus sofreu com isso? Claro que sofreu. Uma das piores coisas, irmãos, é ser traído por um amigo. Jesus foi traído por Judas e foi negado por Pedro. Mas uma coisa interessante aconteceu. Jesus estava sendo maltratado, cuspido, desprezado, e Pedro negou a Jesus 3 vezes. Naquele momento,
Jesus deixou de lado os inimigos e olhou para Pedro. Pedro olhou para Jesus. O que é que Pedro viu no olhar de Jesus? Perdão, amor, compaixão. Queridos irmãos, mesmo quando negamos a Jesus, causamos-lhe sofrimento, mas Ele não nos abandona. Jesus é um Salvador perfeito. Bem, agora Jesus foi crucificado, morto, e as esperanças dos discípulos morreram com Jesus. Morreram com Jesus. Mesmo depois, quando Jesus ia subir ao céu, o que eles falaram? E nós esperávamos que ele fosse remir Israel, libertar Israel dos romanos. E hoje é o terceiro dia, não aconteceu nada disso. Os discípulos de Emaús falaram isso, né? Bem, agora Pedro e os seus companheiros falaram assim: olha, gente, já era. Vamos voltar para a pescaria. Vamos pescar de novo. Vamos voltar à nossa velha profissão. Bem, irmãos, os discípulos foram à praia, fizeram a mesma experiência de 3 anos atrás. Trabalharam a noite toda como bons profissionais. O que conseguiram? Nada. A noite toda. Uma coisa interessante é que enquanto eles estavam lá se batendo para pegar peixe, Jesus estava na praia acompanhando. Às vezes, queridos irmãos, Jesus permite que nós gastemos toda a nossa força para buscá-lo. Às vezes, Jesus permite que nós gastemos todo o nosso dinheiro com médicos para que Ele nos cure. Ele espera. Bem, os discípulos trabalharam a noite toda, não conseguiram nada. Mas ao amanhecer, Jesus estava na praia. Irmão, Jesus não se esqueceu deles. Eles se decepcionaram com Jesus, eles fugiram, eles bancaram covardes, mas Jesus não os abandonou. Jesus estava lá, olhando, acompanhando, vigiando, para que nada de mal lhes acontecesse. Chegaram à praia. Jesus lhes disse, irmãos, eu acho muito bonita a expressão. Jesus falou assim: filhos. Como Ele nos trata? Filhos. Irmão, se lembra o que Ele falou com o paralítico? Filho, tem bom ânimo. Perdoados estão os teus pecados. Irmão, aquele paralítico já ficou bom, já ficou bom. Quando Jesus falou com ele: filho, tem bom ânimo. Perdoados estão teus pecados. Ele ficou bem. Mas Jesus fez muito mais do que isso. Jesus o curou. E como Jesus se dirigiu agora aos seus apóstolos que haviam fugido: filhos, não tendes nada para comer? Será que Jesus se preocupa com a sua comida também? Quando se está em necessidade? Irmão, Jesus não nos dá apenas alimento espiritual, ele dá alimento físico também. Quando aquela multidão de 10.000 pessoas estava com fome, Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, multiplicou, alimentou 10.000. Ele se preocupa com a nossa necessidade física, nossa necessidade financeira, nossa necessidade emocional, nossa necessidade de salvação. Ele tem tudo de que necessitamos.
E agora Jesus diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Bem, aquela ordem de Jesus não estava de acordo com a teoria da profissão de pescador. O pescador lança a rede, não só de um lado. Bem, mas quando obedeceram a Jesus, o que aconteceu? Lançaram a rede e não conseguiam puxá-la, por causa da grande quantidade de peixe. Pergunto de novo, o que é que Jesus fez? Para que os peixes fossem do lado direito? Ele é o Criador, Ele é dono da natureza, Ele trouxe os peixes. Estamos falando aqui com missionários, né? Pescadores de homens, né? Como podemos ter sucesso? Com Jesus. Bem, agora Jesus tinha um outro trabalho a fazer. Quando Pedro negou a Jesus, ele ficou desmoralizado. Em outras palavras, ele perdeu a moral. Perdeu o respeito dos colegas. Traidor. Você negou a Jesus na hora que ele precisava de você. Mas Jesus queria restaurar Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos, uma pergunta: será que Jesus sabia que Pedro o amava? Sabia? Sabia. Ele é onipresente, onisciente. Por que ele perguntou 3 vezes? Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. Ele estava desmoralizado. Ele precisava fazer uma tríplice confissão. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Não para que Jesus soubesse, mas para que os seus colegas soubessem. Pela 3ª vez, lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela 3ª vez: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Outra coisa, irmãos, Jesus sabe tudo. Então vem a pergunta: por que perguntou então? Se ele sabe todos os meus pecados, por que eu preciso confessá-los? Para eu reconhecer. Ele não precisa da minha confissão para que ele saiba. Eu preciso confessar para reconhecer os meus pecados e reconhecê-lo como meu Salvador. Bem, irmãos, a inspiração diz o seguinte: nós podemos ter muito boas qualidades, mas sem o amor de Cristo no coração, o melhor e mais capacitado missionário é um fracasso. Três vezes negara a Pedro abertamente o Senhor, e 3 vezes tirou dele a certeza de seu amor e lealdade, insistindo naquela penetrante pergunta: seta aguda ao coração ferido. Jesus revelou aos discípulos reunidos a profundeza do arrependimento de Pedro e mostrou quão completamente humilhado se achava o discípulo outrora tão jactancioso.
A pergunta dirigida a Pedro por Cristo era significativa. Ele mencionou apenas uma condição de discipulado e serviço: amas-me. É esta a qualificação essencial. Ainda que Pedro possuísse todas as outras, sem o amor de Cristo, não podia ser um fiel pastor do rebanho do Senhor. Conhecimento, liberalidade, eloquência, gratidão e zelo são todos auxiliares na boa obra, mas sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Agora, irmãos, outra pergunta: por que Jesus mandou os discípulos lançarem a rede do lado direito? Jesus tinha um desígnio em ordenar-lhes que deitassem a rede do lado direito do barco. Daquele lado estava ele, na praia. Era o lado da fé. Gravem bem essa expressão, irmãos. Se trabalhassem em ligação com Cristo, combinando-se seu divino poder com o esforço humano deles, não deixariam de ter êxito. Irmãos, queridos jovens que dedicaram esse tempo para a obra do Senhor aqui no Brasil, qual é o segredo do nosso sucesso? Primeiro, amor a Jesus. Segundo, amor a Jesus. Terceiro, amor a Jesus. O nosso sucesso depende de ligação com Cristo. Nas duas vezes, os apóstolos trabalharam toda a noite sem Jesus, com toda a capacidade profissional. Nenhum peixe veio. Mas quando Jesus falou, lance a rede, Jesus trouxe os peixes. É Ele quem traz as almas para que nós lhes preguemos. É Ele quem traz. Agora, irmãos, eu quero terminar com 2 Coríntios 5. Quem é ministro de Cristo? Irmãos, essa palavra ministro, ela sofreu muita, chamamos de evolução semântica, né? Ela mudou muito. Alguém diz assim, uma vez eu estava chegando no aeroporto, alguém perguntou assim, qual é o seu trabalho? Eu falei, eu sou ministro. Ele disse, ministro do governo? Não, sou ministro de Cristo. Diferente, né? Sabe o que quer dizer a palavra ministro? Ministro é servo. Aquele que serve, aquele que ajuda. Jesus diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero, irmãos, ler com vocês 2 Coríntios 5, 14 a 21. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, quando aceitamos a Cristo, para quem vivemos? Para Ele. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, quando aceitamos a Cristo, o que ocorre conosco? Nascemos de novo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Observem essa outra frase. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é cada cristão? Cada cristão é um pacificador, é um ministro de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Terceira posição do cristão. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Qual é a nossa mensagem? Mensagem de reconciliação. Informar as pessoas que Jesus já os reconciliou com Deus pela sua morte. Então, quando a pessoa aceita Cristo, ela é, primeiro, nova criatura. Em seguida, ministros de reconciliação. Terceiro, embaixadores de Cristo. Irmãos, embaixador é a mais elevada autoridade representativa. O embaixador representa o seu país no outro país. O embaixador representa o presidente da República no outro país. E o cristão? O cristão é embaixador de Cristo. Ele deve representar a Cristo perante o mundo. Segundo aos Coríntios 6, 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, irmãos, ao aceitar a Jesus como nosso Salvador, nascemos de novo, somos chamados para ser ministros de Cristo e embaixadores do reino de Deus. Eu quero terminar com uma pergunta. Quantos querem ter essa experiência com Deus? Amém.